começar falando agora da interpretação geométrica do módulo do produto misto. Então, assim como o produto vetorial tem uma interpretação geométrica, o produto misto ele também tem uma interpretação geométrica, que é o assunto que a gente vai abordar agora. Então, lendo aqui, né, o produto misto dado nessa ordem por esses vetores é igual ao módulo, importante que é igual ao módulo do volume do paralelepípedo cujas arestas são determinadas pelos vetores não coplanares U, V e W. Então, primeiro, antes de mais nada, a gente precisa ter três vetores que não são coplanares. Se eles forem coplanares, a gente já viu que esse produto é zero, esse produto misto é zero, portanto não faz sentido falar de volume. Se eles não são coplanares, como está na figura aqui embaixo, eles formam um paralelepípedo, cujas arestas são determinadas por esses vetores, né? Então, por exemplo, o vetor V determina essa e essa aresta, e essa própria que ele está em cima. O U é essa, e o W é essa, e essa. Né? Então, a gente forma um paralelepípedo a partir desses vetores. E o que está sendo dito é que o volume desse paralelepípedo é dado pelo módulo do nosso produto misto. Né? E aí a gente vai buscar entender isso a partir dessa figura. Então, duas coisas que vale a pena a gente lembrar, que a gente precisa lembrar para poder entender isso, é que a área de um paralelogramo definido por dois vetores, nesse caso por W e por V, ela é o módulo do produto vetorial. Né? Então, eu vou até escrever aqui a área do... Eu vou escrever a área da base porque esse paralelogramo está formando a base, né? Então seria a área da base, aqui um Bzinho. Isso é igual ao módulo do produto vetorial de V com W. Não é? Então essa seria a área da base. E outra coisa importante da gente lembrar é que o volume de um paralelepípedo, seja ele reto ou oblíquo, né? Então significa que as arestas, a aresta referente à altura pode estar perpendicular ou não à base, ele é sempre dado pela área da base vezes a altura do paralelepípedo, tá ok? E se a gente reparar, a altura desse paralelepípedo ela pode ser obtida a partir desse ângulo que o vetor V vetorial W forma com o vetor U. Né? Então, como é que a gente consegue obter esse H? De que forma a gente consegue escrever esse H? Esse H ele pode ser escrito como o módulo de U vezes o módulo do cosseno desse ângulo θ. O natural seria a gente pensar só no cosseno de θ, mas a gente precisa colocar esse módulo porque existe o caso em que esse ângulo formado ele vai fornecer um cosseno negativo. Então a gente põe esse módulo para garantir que essa altura, que é uma medida de comprimento, seja positivo, tá ok? Então, se a gente colocar essa primeira parte, né, o H, e essa segunda parte, aliás, desculpa, essa daqui, nessa fórmula que eu destaquei aqui por último, fica aqui o volume, que é o que a gente quer, que é o volume do paralelepípedo, é igual à área da base, que é o módulo do produto vetorial de V com W, vezes a altura, que é o módulo de U, vezes o módulo do cosseno de θ. Tá? Isso tudo eu posso reescrever assim, né? Só para ficar bem informal. Então, vou tentar fazer isso um pouquinho mais reto e mais para cima, né? Então, a gente pode escrever assim: é o módulo do módulo de V vetorial W vezes o módulo de U vezes o cosseno de θ, módulo. Tudo que está aqui dentro do módulo é esse produto vetorial que aparece aqui, né? Se a gente olhar isso daqui, é um produto, na verdade vetorial não, desculpa, isso aqui é um produto de números reais, né? Mas se a gente recordar e voltar lá no estudo de produto escalar, isso no fundo define um produto escalar entre U e o vetor V vetorial W. Então a gente pode reescrever isso aqui como módulo de V
vetorial W vezes U, escalado U, tá ok? A ordem aqui não importa, porque a gente já viu que alterando a ordem dos vetores, só altera o sinal. E como tem o módulo, então isso não vai fazer muita diferença. Então isso atesta, né, aquilo que a gente tinha falado da fórmula. Então, o volume do nosso paralelepípedo é dado pelo módulo, né, só para escrever aqui então de maneira final, o volume do paralelepípedo é o módulo de V vetorial W e todo esse vetor escalar U. Tá ok? Então, esse é o nosso volume do paralelepípedo. Vamos fazer um exercício para a gente treinar isso. Então, sejam os vetores, né, dados aí pela expressão, calcular o m para que o volume do paralelepípedo determinado seja 16. Então, basicamente, a gente vai primeiro calcular o produto misto. Então, eu preciso calcular, como eu falei, a ordem não importa, né? Então, eu vou colocar na ordem que a gente costuma ver o produto misto, que é U escalar V vetorial W. Então, isso é o determinante. Quem que é U? 3m e menos 2. Quem quer V? 1, menos 1 e 0. Quem quer W? 2, menos 1 e 2. Fazendo essa conta, isso aqui fica menos 6, 0. Depois fica mais 2. Tudo isso menos. Aqui vai ficar 4. 2m mais 2m e depois 0. Tá? Então, fazendo essa continha, vai dar menos 4, menos 4, menos, errei o sinalzinho aqui, menos 2m. Isso igual a 0. Tá? Desculpa, isso igual a 0 não. Isso aí vai ser o que está dentro do módulo. Então, apago isso daqui. Esse vai ser, e aí a gente pode fazer a continha aqui, né? Só para melhorar, menos 8, menos 2m. Então a conta fica assim. E esse, então, é o nosso produto misto. A gente sabe que o módulo do produto misto, então o módulo de menos 2m menos 8 precisa ser igual a 16. E aí a gente precisa encontrar quem que é o m. Cuidado para não tirar esse módulo só por tirar, tirando sinal de menos de qualquer jeito, que isso não está certo, tá? Dizer que o módulo do que está aqui dentro é igual a 16 significa que o que está aqui dentro pode ser 16 ou pode ser menos 16. Essa que é a ideia. Então a gente escreve que a partir dessa equação que menos 2m menos 8 é igual a 16 ou menos 2m menos 8 é igual a menos 16. É um ou outro, né? E aí esse 8 passa para o outro lado, a 24, m igual a 2. Essa é a primeira resposta. Desculpa, m igual a 2 não, m igual a 12. Bom, aqui, né? O 8 passa para lá, dá 24 dividido por 2, dá menos 12, na verdade. E o outro, eu vou passar o 8 para o outro lado, dá menos 8 dividido por menos 2, o m dá igual a 4. Então, essas seriam as possíveis respostas. M igual a menos 12 e m igual a 4. Com esses dois valores de m, esse paralelepípedo formado pelos vetores U, V e W é um paralelepípedo com volume 16. Tá bom? Então, isso é tranquilo, mas é interessante que a gente consegue usar o produto misto para fazer cálculos até sobre volumes de sólidos, né? Basta a gente conseguir encontrar os vetores que formam, no caso, o paralelepípedo. Uma outra aplicação na geometria espacial é o volume do tetraedro, né? Para a gente chegar na fórmula é bastante simples. Então, suponha que eu tenho um tetraedro que ele é um sólido com 4 lados, né? Cujos vértices são A, B, C e D, né? Então, vamos supor que a partir de A a gente forma 3 vetores, AC, AD e AB,
E esses vetores, a partir deles, a gente vai calcular o volume desse tetraedro. Como é que a gente pode fazer isso? A gente lembra que o volume do paralelepípedo formado por esses três vetores, né? Só para deixar mais claro, aqui é o vetor AB, aqui é o vetor AC, e aqui que eu vou fazer, não vou fazer malabarismo, aqui é o vetor AD. Vou apagar aqui, ficou feio esse D. Aqui é o vetor AD. Tá? Então, o que a gente nota? Se eu calcular o módulo do produto misto desses três vetores, eu vou ter o volume do paralelepípedo. Né? Se eu cortar esse paralelepípedo no meio, eu tenho aqui um prisma de base triangular. E a gente sabe da geometria espacial que o nosso tetraedro, no fundo, o volume dele é 1/3 do volume do prisma. Né? Então, se o volume dele é 1/3 do volume do prisma, o volume dele então vai ser 1/6 do volume do paralelepípedo inteiro, que a gente divide pela metade para chegar no prisma. Né? Então, a partir dessa fundamentação, dessa explicação, a gente chega que o volume do tetraedro formado pelos vetores da maneira que eu escrevi ali é, na verdade, 1/6 do produto misto entre os vetores formados pelas arestas, pelos vértices, né? Da maneira que está escrito aqui no desenho. Então, vamos fazer mais um exercício para treinar isso. Então, são dados esses 4 pontos, né? E a gente vai chegar nos vetores e a partir dos vetores calcular o volume. Então, os pontos são, né? Primeiro eu quero calcular o vetor AB. A gente tomou A como referência, mas pode tomar outro ponto como referência. Né? Quero saber quem são esses três vetores. Esses três vetores a gente escreve assim: B menos A, C menos A e D menos A. Esse é o processo. Então, vamos escrever devagarinho aqui. Quem que é B? 5, 0 e 1, menos 1, 2 e menos 1. Né? Quem que é C? É 2, menos 1 e 1, menos 1, 2 e menos 1. Igual. Se você tiver aí com pressa, põe o vídeo na velocidade mais rápida, que isso daqui você não vai precisar ficar entendendo muito, né? Porque é fácil de entender o que está sendo feito. Isso se você já não tiver na velocidade mais rápida, provavelmente está, né? Que eu sei. Então, fazendo essa continha aqui, vai ficar 5 menos 1 dá 4, 0 menos 2 dá menos 2 e 1 menos 1 dá 2. É isso? Depois vai ficar 2 menos 1 dá 1, menos 1 menos 2 dá menos 3, 1 menos 1 dá 2. E por fim, 6 menos 1 dá 5, 1 menos 2 dá menos 1, menos 3 menos 1 dá menos 2. Tá certo? Então essas seriam as respostas que a gente precisa obter. Deixa eu só conferir se isso está certo, mas eu acredito que sim. 4 menos 2 e 2, 1 menos 3, 5 menos 1, exatamente. Agora, a gente precisa calcular o módulo do produto misto. Então, eu preciso calcular quanto que é AB escalar AC vetorial AD. Né? E isso é igual a um determinante, que vai ser o determinante desses três vetores, menos 2 e 2, 1 menos 3 e 2, e 5 menos 1 e menos 2. E aí você precisa calcular esse determinante. Eu vou ser um pouquinho mais rápido. Esse determinante é 36, tá bom? Você precisa calcular essa forma. E aí, né, o módulo de 36 também é 36, né? Então, nosso volume do tetraedro é 36 dividido por 6, aplicando na fórmula. Né? Isso dá 6 unidade de volume. Tá bom? Então, essa seria a nossa primeira conta. A segunda conta é qual é a altura do tetraedro relativa ao vértice D. Então, se for relativo ao vértice D, eu preciso calcular. Eu vou saber então que o meu é um pouco atípico do que a gente está fazendo, né? Porque eu tenho que pensar assim, né? O vértice D, vamos escrever aqui letra B para não ficar estuando. O vértice D é aquele que não faz parte do produto vetorial. Então aqui eu tenho D
né? Aqui eu vou ter o pontinho A, aqui o outro que eu posso chamar de B e aqui o C. Então tem A, B e C. E aí eles formam, né, três vetores não coplanares. E se eu quero saber a altura relativa a D, então quando eu fizer o cálculo do AB vetorial AC, eu vou ter esse vetor que eu estou escrevendo aqui agora, né? E eu quero saber então a altura relativa a D, então eu quero saber essa altura que está aqui, esse H. Então eu sei que o volume do tetraedro vai ser o volume do prisma, né, que nesse caso vai ser dado por AD vezes AB. Opa. AB. Nossa, agora mudou de cor. Pera aí. Vamos lá, vou fazer vermelho. Começou vermelho, vai vermelho. AB vetorial AC, né? E essa altura, e eu sei também, né, que o meu volume do prisma, ele é... Então, isso aqui é dividido por 6, né? Esse aqui é o volume do meu tetraedro. Mas o que importa para mim é essa parte de cima, né? Que é o volume do paralelepípedo inteiro. Então, eu sei que o volume do meu paralelepípedo é 6 vezes o volume do tetraedro, né? Como o volume do tetraedro foi 6, então a gente já sabe que o volume do meu paralelepípedo, que eu vou chamar de VP, que seria essa parte de cima da equação, ele vai ser 6 vezes 6. E isso vai ser 36. Então esse é o volume do meu paralelepípedo, tá? E a gente viu ali em cima que o volume do paralelepípedo é altura vezes área da base. E o que é a área da base? A área da base é essa área que está aqui, né? Vai ter um cara aqui, outro aqui. Toda essa área é a área da base. Essa área da base é dada pelo módulo de AB vetorial AC. Então eu preciso, para eu chegar na altura, né, a minha fórmula vai ser o volume do prisma, que eu já tenho, que vai ser 36, dividir pela área da base, que é o módulo de AC vetorial AB. Tá ok? Então, ou AB vetorial AC, de novo, a ordem não importa porque está um módulo. Então, a gente precisa calcular esse produto aqui, esse produto vetorial. Então, para calcular esse produto vetorial, isso é AC vetorial AB é dado pela seguinte matriz. Espacinho aqui para baixo. É dado pela seguinte matriz. I, determinante, na verdade, né? IJK. E aí a gente põe, quem que é AC? AC é o nosso 1 menos 3 e 2. Então vai ficar 1 menos 3 e 2. Quem que é o nosso AD? 5 menos 1 e menos 2. É isso? Desculpa, esse último está errado, né? Então, o primeiro é 1 menos 2 menos 3, está certo? Mas o segundo não é o AD, é o AB, né? Que é o lá de cima. Então, vai ficar... Isso que eu errei. Então, lá de cima é 4 menos 2 e 2. Então, vai ficar 4 menos 2 e 2. Fazendo essa conta, aqui é uma aplicação do produto vetorial. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido para deixar o vídeo mais curto. Vai dar como resultado o vetor 2, menos 6 e 10. E menos 10. Tá? E aí, você precisa... Obviamente, você não tem como dividir 36 por esse vetor, porque aqui embaixo não é o vetor, é o módulo dele. Então, você precisa calcular o módulo dele. Então, o módulo desse cara aqui, né? O módulo de 2 menos 6 e menos 10 vai ser raiz quadrada de 4, que é o 2 ao quadrado, mais 36, que é o 6 ao quadrado, mais 100, que é o 10 ao quadrado. E isso vai dar para a gente raiz de 140. Então, a altura que a gente quer vai ser 36 dividido por raiz de 140.
Isso aqui dá até para simplificar, vai ficar 18 raiz de 35, tá bom? É outra resposta que vocês podem chegar também. Então, é dessa forma que a gente pode aplicar e interpretar o produto misto geometricamente. Então, não só o produto vetorial tem uma interpretação geométrica, mas o produto misto também tem uma interpretação geométrica. E assim a gente encerra a análise dos três produtos, né? Esses três produtos eles vão ser muito úteis quando a gente for estudar reto, estudar plano, estudar posições relativas. Vão ser muito úteis para a gente tirar conclusões sobre esses objetos geométricos. Tá ok? Obrigado.